Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Sérgio Sarquis, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Nós estamos resolvendo questões da banca CESP e SEBRASP e na aula de hoje nós vamos comentar algumas questões de lógica proposicional. Vamos às nossas questões então. Julgue o item que segue a respeito de lógica proposicional. A sentença: é justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros de seus dirigentes? Interrogação. É uma proposição lógica composta, certo ou errado? Bom, vamos fazer uma pequena revisão do conteúdo. Olha só. Quando nós trabalhamos com sentenças, vamos colocar aqui. Quando nós trabalhamos com sentenças, nós vamos dividi-la em dois grupos. As que são proposições, e as que não são proposições. Aliás, o grupo 2 ele é mais extenso que o grupo 1. Por quê? Porque no grupo 1, para ser uma proposição, ela tem que ser uma sentença declarativa. Ou, como alguns examinadores preferem, uma sentença afirmativa. Por quê? Porque quando eu faço uma declaração, quando eu faço uma afirmação, eu posso atribuir a essa declaração dois valores lógicos possíveis: verdadeiro ou falso. Por isso que essa parte da lógica também é chamada lógica bivalente, porque ela trabalha com dois valores possíveis, o de verdadeiro ou falso. Já aquelas que não são proposições são sentenças do tipo exclamativa, sentenças do tipo interrogativa, sentenças imperativas, frases sem verbo, sentenças que exprimem uma opinião, um sentimento, paradoxos, enfim, o grupo de sentenças que não são consideradas proposições lógicas é muito maior do que aquelas que são. Para ser bem claro, para ser uma proposição lógica, a sentença tem que ser uma sentença do tipo declarativa, afirmativa. Você afirma alguma coisa e sobre essa afirmação você consegue atribuir o valor de verdadeiro ou falso. Caso contrário, exclamativa, interrogativa, imperativa, frases sem verbo, frases que exprimem opinião, sentimentos, paradoxos, não são consideradas proposições lógicas. O exemplo dado pelo autor, ele coloca aqui uma frase interrogativa. Eu não consigo atribuir o valor de verdadeiro ou falso a essa sentença dada por ele. Portanto, a afirmação de que é uma proposição lógica composta, ela está errada. Aliás, ela não é proposição nem simples e nem composta. Ela simplesmente não é uma proposição lógica. Ela é uma sentença interrogativa, ela está fazendo uma pergunta, e jamais eu respondo uma pergunta como verdadeiro ou falso. Ok?
Portanto, essa questão tem como gabarito errado. A afirmação que ele fez está errada. Vamos para a nossa próxima questão. Julgue o item que segue a respeito da lógica proposicional. A sentença no livro dos heróis da pátria consta o nome de Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, por sua atuação como líder abolicionista no estado do Ceará. É uma proposição simples. Muito bem. Então agora, nessa questão, ele está fazendo uma afirmação de que essa sentença dada por ele é uma proposição simples. Vamos ver o seguinte, olha só. Vamos organizar um pouquinho essa frase. Vamos pensar da seguinte maneira. Nós vamos fazer assim, ó. Vamos organizar essa frase. Vamos pegar aqui, ó, o nome de Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar. Vamos colocar aqui, ó. Vamos organizar a frase. O nome de José Francisco do Nascimento, o Dragão do Mar, vírgula, consta no livro dos heróis da pátria. Por sua atuação, né? Por sua atuação como líder abolicionista no estado do Ceará. Ponto. Então o que a gente nota é que eu tenho aqui uma declaração, uma proposição lógica que apresenta o verbo consta, e essa sentença, ela é uma sentença declarativa, ela é uma sentença afirmativa. Ele está fazendo uma afirmação. E ela exprime uma única ideia. Então você nota aqui a presença do nosso verbo principal. Então eu tenho aqui uma única ideia. E por ter uma única ideia, é uma sentença declarativa, é uma sentença afirmativa, expressando uma única ideia. Por ser ela uma única ideia, nós consideramos ela uma proposição simples. Perfeito? Então, quando eu tenho uma sentença declarativa, eu tenho uma proposição. Se essa sentença exprime uma única ideia, eu tenho uma proposição simples, né? Apesar de nós termos uma frase muito extensa, a ideia é que o nome do Francisco José do Nascimento consta no livro dos heróis da pátria. Ponto. Perfeito? Eu estou trabalhando com uma sentença declarativa que exprime uma única ideia. Portanto, eu tenho uma proposição simples. E ele afirma exatamente isso. Ele afirma que é uma proposição simples. Então, essa afirmação está correta. Para se ter uma proposição composta, é necessário que fique evidente a presença de duas ou mais ideias, duas ou mais orações. Fazendo uma analogia com a gramática, a língua portuguesa, eu tenho oração simples, eu tenho uma oração simples, eu tenho uma oração composta. Oração simples, proposição simples. Oração composta, proposição composta. Perfeito? Nesse caso, nós temos uma oração
simples. Nós temos um único verbo. Portanto, eu tenho uma sentença declarativa simples, uma proposição simples. Perfeito? Vamos então para a nossa próxima questão. Considere as seguintes sentenças. Sentença número 1. A ouvidoria da Justiça recebe críticas e reclamações relacionadas ao Poder Judiciário do Estado. 2. Nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até o ano de 2018. 3. Onde serão alocados os candidatos aprovados no concurso para o técnico judiciário do TJ do Paraná? Interrogação. Assinale a opção correta. Letra A, apenas a sentença 1 é proposição. Letra B, apenas a sentença 3 é proposição. Letra C, apenas as sentenças 1 e 2 são proposições. Letra D, apenas as sentenças 2 e 3 são proposições. E letra E, todas as sentenças são proposições. Bom, baseado no que eu expliquei em questões anteriores, vamos fazer a seguinte análise. Vamos começar a análise de baixo para cima. Bom, tudo começa o seguinte. Na número 3, nós temos aqui uma interrogação. Então eu tenho uma sentença interrogativa. E por ser interrogativa, ela não é considerada proposição. Perfeito? Então, isso já elimina a alternativa E, elimina a alternativa D, porque está falando que a 3 é uma proposição, e elimina a alternativa B, que está falando que a 3 é uma proposição. Perfeito? Muito bem. Ora, analisando as alternativas A e C que sobraram, nós percebemos que a alternativa 1 é uma proposição. Perfeito. Então, a alternativa 1 é uma proposição. Aliás, bastaria você perceber o seguinte. Aqui está sendo feita uma afirmação. Aqui está sendo feita uma declaração. E todas as afirmações são proposições lógicas. Perfeito? Muito bem. Aí você pode ter ficado em dúvida se a 2 é ou não é uma afirmação, ou é uma proposição. E eu dou destaque à palavrinha nenhuma. Dentro da lógica, existem algumas palavrinhas como todo, toda, nenhum ou nenhuma, algum ou alguma, que elas formam as chamadas proposições categóricas. Você estuda essas proposições categóricas dentro de diagramas lógicos, dentro dos chamados quantificadores. Então, todo, toda, nenhum, nenhuma, algum, alguma, existe, pelo menos um, são chamados quantificadores lógicos. E eles são utilizados para montar as proposições categóricas. Como o próprio nome já diz, eu tenho uma proposição. Portanto, a afirmação número 2 também é uma proposição lógica. E isso nos remete à alternativa letra C. Apenas as sentenças 1 e 2 são consideradas proposições. Perfeito? Vamos para a nossa próxima questão. Acerca da lógica sentencial, julgue o item que se segue. A lógica bivalente. Nós já comentamos sobre isso. A lógica bivalente é aquela que trabalha com proposições para as quais você pode atribuir
os valores de verdadeiro ou falso. Quando eu faço uma declaração, ela é verdadeira ou falsa. Essa é chamada lógica bivalente. Ela trabalha com proposições para as quais eu posso atribuir dois valores lógicos, o de verdadeiro ou de falso. Então ele fala assim: a lógica bivalente não obedece ao princípio da não contradição, segundo o qual uma proposição não assume simultaneamente valores lógicos distintos. Então, antes de nós respondermos propriamente a questão, vamos lembrar o seguinte: a lógica proposicional que nós trabalhamos, que é a lógica bivalente, ela trabalha com três princípios. Ela obedece a três princípios. O primeiro princípio é o da não contradição. O segundo princípio é o princípio do terceiro excluído. E o terceiro princípio é o princípio da identidade. Então, a lógica bivalente, que é a lógica que nós estudamos aqui, ela trabalha, ela obedece a esses três princípios. O primeiro princípio da não contradição, o segundo princípio do terceiro excluído e o terceiro princípio é o princípio da identidade. O que vem a ser cada um deles? O da não contradição significa o seguinte: uma declaração ela não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa. Ela é verdadeira ou falsa. Ela nunca pode ser as duas coisas simultaneamente. Que é exatamente o que ele diz ali, né? Segundo o qual uma proposição não assume simultaneamente os valores lógicos distintos. Perfeito. O que ele errou é que não obedece. A lógica bivalente obedece. Então nós temos que tirar a palavrinha não. Então o erro está aqui. Na palavrinha não. A lógica bivalente obedece. O segundo princípio, que é o terceiro excluído, diz que uma declaração, uma proposição, ela não assume um terceiro valor. Por isso que ele fala em terceiro excluído. Não existe a possibilidade da existência de um terceiro valor. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Então não vai existir um terceiro valor. E o princípio da identidade diz que, se ela é verdadeira, ela será verdadeira sempre. Se ela é falsa, ela será falsa sempre. Naquelas condições, se ela for uma sentença verdadeira, ela será verdadeira sempre. Se ela for falsa, ela será falsa sempre. Então, a lógica que nós trabalhamos, que é chamada lógica proposicional bivalente, ela obedece sim a esses três princípios. Portanto, a afirmação que ele fez é uma afirmação errada. Essa afirmação, ela está errada. Perfeito? Eu espero que você tenha gostado dessas questões iniciais. Se realmente você gostou, não se esqueça, deixe seu like, faça um comentário, aproveite e se inscreva no nosso canal. Ajude-nos a construir o nosso canal e o crescimento dele é muito importante para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho. Na próxima aula nós iremos abordar mais questões de lógica proposicional. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.